tem 5 questões presentes no simulado de língua portuguesa, 5 de cada disciplina, tá bom? Então, o que vai... Oi. Só no simulado ou na prova também vai ser questão de assinalar, de múltipla escolha? Na prova também, tudo de assinalar, tá? Não é assinalar, é daquele de clicar na bolinha. Igual o bimestre passado, tá bom? Sim. Então, o que vocês aprenderam, né, nesse segundo bimestre? Coesão referencial e sequencial, gêneros jornalísticos e midiáticos, tempos e modos verbais, o gênero biografia, gênero relato pessoal, tipologia, narração e conflito da narrativa, ambiguidade e polissemia, denotação e conotação e o humor em diferentes gêneros textuais, na charge, em cartoon, em diferentes gêneros. Então, uma breve explicação para vocês aí sobre coesão referencial e coesão sequencial. A coesão referencial ela é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. Aí o exemplo ali, ó. Ana Elizabeth gritou. Então, Lua, não me liga, hein? Senão atrapalha aqui. Ana Elizabeth gritou. Então, nós estamos falando de uma mulher. Para eu não repetir novamente Ana Elizabeth, qual que o pronome que eu utilizo? Um pronome pessoal que seja feminino. Então, ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Então, vocês podem observar que tem vários elementos aí, ela e menina, que se referem a quem? A quem ela está se referindo? A Ana Elizabeth. A Ana Elizabeth. Então, para não ficar aquela repetição na frase, a gente utiliza pronomes, né? Pronomes indefinidos, pronomes pessoais, que substituem uma palavra que foi dita antes, que é o termo que se refere, tá? Então, para não ficar aquela repetição, tá bom? Já a coesão sequencial, ela já é através de conectores, de conectivos. Né? Então, a coesão sequencial ela é responsável por criar as condições para a progressão textual. Sem esses conectores, acontece o quê? O texto fica sem sentido. Então, ele não tem aquela linha de sentido dentro da frase ou dentro do texto. Por exemplo, eu quero dar um sentido de finalidade. Qual conector que eu vou utilizar? O para que. Se eu quero dar uma ideia de oposição, eu vou usar o mas, o porém. Se eu quero dar uma ideia de conclusão, portanto, por isso. Então, eles que fazem toda essa progressão temática, né? Toda essa sequenciação dentro da frase ou dentro do texto. Por quê? Perde o sentido. Então, vai ficar aquelas frases soltas que não tem uma ligação entre elas, tá bom? Então, a coesão sequencial ela é responsável por criar as condições para a progressão textual. Então, progressão textual, tá? A progressão do texto. As ideias vão tendo o quê? Uma continuidade. Elas estão sendo relacionadas uma com a outra. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Os mecanismos de coesão sequencial são utilizados para que as partes e as informações do texto possam ser articuladas e relacionadas. Então, ela tem que ter uma articulação entre elas, estarem relacionadas uma com a outra, senão perde o quê? O sentido, não tem coesão o texto. Além da progressão das partes do texto, os mecanismos de coesão sequencial contribuem para o desenvolvimento do recorte temático. Dessa forma, o autor do texto evita a falta de coesão, que é o quê? A falta de sequência, de sentido dentro do texto, tá bom? Garantindo boa articulação entre as ideias, informações e argumentos no interior do texto e principalmente a coerência textual, que é o sentido, tá? Então, a coesão é a articulação entre as ideias, né, entre as frases de um texto, entre os parágrafos, e se não tiver
Coesão, o que afeta? A coerência, que é o sentido do texto. Então, ambas têm que estar relacionadas aí, tá bom? Então, nós vamos lá na... Então, eu vou falar rapidinho aqui para vocês. Alguns termos, né, responsáveis pela coesão sequencial. Então, nós temos a adição e inclusão. Então, além disso, o e, né, a conjunção e que vocês utilizam mais, né, que dá a ideia de adição. A de oposição, qual que é? O embora, o não obstante, é menos usado. Esse não obstante aqui é mais formal. O entretanto, o mas é o campeão, tá? Que mais se utiliza. O no entanto, porém, então eles dão ideia do quê? De oposição. Se eu estou escrevendo uma frase que eu quero dar uma ideia de oposição ao que foi dito antes, eu tenho que usar um desses conectores aqui, ó, tá? Entretanto, mas, porém. Agora, de afirmação, felizmente, ou de igualdade, felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, tá? Confirmando, realmente. Agora, de exclusão, somente, só, que é o advérbio aqui, ó, somente também, sequer, se não, exceto. Enumeração, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro, a princípio. Então, vários conectores também. Explicação, como se nota com efeito, como vimos, portanto, ó, esse é o campeão de uso, ó. O que mais se usa é o portanto. Quando eu vou escrever um texto dissertativo argumentativo ou só argumentativo, eu vou concluir o meu texto, o que eu vou utilizar? Portanto, tá? Então, eu estou explicando e concluindo. Pois é óbvio que isto é, ó, também, isto é de explicação. Por exemplo, então, os conectores de conclusão. Em suma, tá? Resumindo, em suma, eu vou terminar meu texto, fazer uma conclusão. Então, eu vou fazer um término. Por conseguinte, em última análise, por fim, concluindo. Olha quantos conectores que vocês estão vendo aí. Finalmente, de continuação, em seguida, usa-se bastante, tá? Nos textos. Depois, vamos dar uma ideia de continuação? Que está tendo uma continuidade? No geral, tá? Então, eu não vou aprofundar esse conteúdo aqui, porque vocês vão ver assim mais detalhadamente para frente, tá? É só para vocês terem uma noção, porque já que foi abordado no segundo bimestre. Então, esses conectores aqui. Não é difícil, sem eles perde toda a coesão e o sentido do texto. A primeira atividade. Substitua a palavra golfinho por expressões que não alterem o sentido do texto. Aqui nesse texto tem várias expressões. Tem várias expressões. Vitória entrou? A Vitória conseguiu entrar? Já tem uma. Entrou agora. Bom dia, Vitória. Um pouquinho atrasada, hein? Professora, no grupo tem gente que não tá conseguindo entrar. Por que será? Não apareceu aqui? Estou entrando no outro roteiro. Oi, professora. Oi, Vitória, tudo bom? Tudo. Aí. Então, ó, nessa
Nessa atividade aqui, vocês têm que substituir a palavra golfinho por outras expressões que se relacionem com golfinho, mas que não altere o sentido. Quem gostaria de fazer a leitura? Quem gostaria de fazer a leitura? Eu. Eu quem? Eu. O Henry. Ah, Henry? Pode ler, Henry. Pode fazer a leitura. Henry, vai ler ou não? Pode começar? Pode ler. O golfinho nada velozmente e sai da água em grandes saltos, fazendo acrobacias. É mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora d'água. O golfinho vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos, através de gritos estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. É assim que golfinho pede ajuda quando está em perigo ou avisa os golfinhos onde há comida. O golfinho aprende facilmente os truques que o homem ensina. É por isso que muitos golfinhos são aprisionados, treinados e exibidos em espetáculos em todo o mundo. Revista Ciência Hoje. Muito bom. Muito bom. Vocês perceberam que tem várias palavras, né, repetidas aqui. O termo golfinho. O texto ele se torna cansativo de tanta repetição. O que tem que fazer? Tem que substituir a palavra golfinho por outro elemento, por outro termo, desde que não altere o sentido. O primeiro elemento, o golfinho, não se substitui porque ainda está iniciando o texto, tá? Então, nós vamos aqui, ó. O golfinho nada velozmente, sai da água em grandes saltos fazendo acrobacias. É mamífero, olha a explicação aqui, ó. É mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora da água. O golfinho, eu posso substituir por quem aqui? Ele. O animal. Por ele. Por que eu posso substituir por ele? Eu estou falando de um substantivo no gênero masculino e singular. Então, ele vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos através de gritos estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. É assim que golfinho... O que eu posso substituir aqui? Esse golfinho, ó. Aqui, ó. Eu substituo por quem? É assim que... O que eu posso substituir? Não sabem? O ele, a expressão ele pode usar quantas vezes? Aquele seria melhor outro elemento. Não vai ficar repetido de novo o termo ele. O golfinho é o quê? É um animal? Mamífero? Mamífero. Isso. Que esse mamífero, a gente pode colocar... Onde você tá? Ah? Onde você tá? Na primeira atividade, no texto do golfinho. Ah, isso aí é só o texto. É só o texto. Você tem que substituir a palavra golfinho por outro elemento que não altere o sentido. Então, que esse mamífero, que tal, que o mesmo, ó, vários... E pode escrever em cima de golfinho ou embaixo? Isso, você vai substituir. Você coloca embaixo, tá? Ah, pode ser mamífero, então? Pode ser mamífero, que o mesmo pede ajuda, que esse pede ajuda, porque eu já sei que eu estou falando do golfinho, tá? Não preciso repetir golfinho de novo, tá? Então, eu substituo por esse, que o mesmo, que esse mamífero, tá? Então, vários elementos aí podem substituir. Pede ajuda quando está em perigo ou avisa os golfinhos onde há comida. Aqui eu também posso substituir, ó.
Ele avisa quem? Os? Qual que é o pronome indefinido que eu posso usar aqui? Amigos? Pode ser também, os amigos, os outros, tá? Em vez de eu deixar golfinhos, eu posso também substituir por os outros, os amigos, né? Onde é a comida. E aqui? O golfinho. O que eu posso colocar? Deles? Como? Deles? Deles. É. Deles aprende facilmente. Vai ter sentido? Não. Não. Professora, e se substituísse por animal? Isso. O animal, o mamífero, pode substituir também. O animal aprende facilmente os truques que o homem ensina, e é por isso que muitos golfinhos são aprisionados, treinados, exibidos em espetáculos em todo o mundo. Professora, por enquanto você só falou os 2 golfinhos ou falou mais palavras? Eu falei esse aqui, ó, da segunda linha, o golfinho. Tá vendo aqui, Sofia? Na segunda linha? Ele vive depois que golfinho, posso substituir por que esse mesmo, que tal, né? Que esse mamífero. E depois aqui, os golfinhos, os outros, e o golfinho aprende, a gente pode colocar o animal. Então, vocês perceberam que isso daqui é o quê? É uma coesão referencial ou sequencial? Quando a gente substitui um termo por outro para que não tenha aquela repetição, não fique aquela leitura enfática, chata. O que vocês acham? Nós utilizamos a coesão referencial ou a sequencial? O que vocês acham? Ali na substituição da palavra golfinho por pronome pessoal, pronome indefinido, é a coesão referencial ou é a coesão sequencial? O que vocês acham? Referencial? Referencial? Você acha, Sofia? Eu acho. E os outros? O que vocês acham? Foi utilizada a coesão referencial ou sequencial? Referencial. Isso. Referencial. Isso aí. Então, foi utilizada a coesão referencial. Por quê? Por que foi Porque trocou as referencial? palavras? Ah? Porque trocou as palavras? Isso, substituiu, né? Um termo referente a que já foi dito antes, tá? Então, não é a relação entre as palavras, expressões dentro de um texto? Sim. Ó, os quais se referem, ele tem que ter um referente antes. Eu não posso substituir sem ter um referente, senão não tem sentido. Agora, a próxima atividade. Conseguiram fazer a primeira? Sim. Todo mundo conseguiu? Luan Sim. conseguiu? Vitória? Todo mundo? Michelle? Todos os alunos aí? A 2 será um pouquinho assim mais complexa, porque vai precisar que vocês utilizem os conectores que pedem esse sentido aqui, ó. Tem que ter de condição, de causa, de finalidade, de oposição. Então, o que vocês vão fazer? Esse ponto final aqui, ó, que está unindo as duas frases, tem que ser substituído por um conector que dê ideia de condição, tá? Então, vamos lá. O homem alcançará a satisfação de suas necessidades. Qual é a palavrinha que vai aqui no meio que dá a ideia de condição? Que precisa, dá a ideia de hipótese, de uma condição. Se. Professora. Tá falando dá 2. C, né? Então, olha a condição.
o homem alcançará a satisfação de suas necessidades se o homem viver em sociedade, ou caso o homem viver em sociedade. Então a gente utiliza mais o conectivo se, tá? Que é a coesão sequencial. Tá bom? Então você... é para assinalar, é para fazer um X na A? Não, você vai colocar o conectivo se, SE, entre as duas aqui, ó. Você vai reescrever a frase. Embaixo? Pode ser embaixo ou em cima da A? Pode ser embaixo. Você coloca, por enquanto na revisão, você coloca A, C, que vai ser o conectivo C. A, C. Entre qual palavra? É do SE, do C, da condição, é a conjunção C. SE. Eu não entendi muito bem. Por exemplo, assim, Sofia, se você for à festa, o C de condição, de hipótese. Sim. Se você ficar em casa, tá entendendo? Do C, de possibilidade. Conseguiu? Deixa eu voltar aqui em cima, ó. Deixa se ele tá aqui em cima, ó. Não, ele não tá de condição aqui. Como vou reescrever a frase? Eu não entendi. Ah, tá. Ó, ô, Sofia, eu também. aqui, ó. Presta atenção, ó. Não tem um ponto final aqui, ó. Tá vendo esse pontinho final? Vocês estão vendo aqui o meu mouse aqui? Sim. Não tem um ponto final? O homem alcançará a satisfação de suas necessidades. Ponto final. Terminou essa frase. Aí depois começa outra frase. O homem viver em sociedade. Nesse ponto final aqui, eu vou retirar esse ponto final e eu vou colocar um conectivo que dê sentido de condição. E qual que é o Professora, mas aí tem que escrever a frase de novo? O melhor é reescrever a frase, mas agora... Porque aqui no meu não tem espaço para escrever a frase de novo. Tá, você coloca aqui, ó, no meio entre as duas frases, tira Necessidades e homem? Tira o ponto final e coloca C. Ó, pessoal, quem tá com o áudio aberto aí, tá dando interferência, faz favor de desligar, tá? Ó, entenderam? Então a frase, tipo, é só tirar o ponto e colocar C. Isso mesmo. Aí a frase vai ficar: o homem alcançará a satisfação das suas necessidades se o homem viver sociedade. Isso aí. Vocês entenderam agora? Sim. Agora eu entendi. Sim. Ah, tá. Mas é só Agora- na A ou também é nas outras? A mesma coisa, só que você tem que ver o sentido que está pedindo entre parênteses aqui, ó, Sofia. A B já está pedindo de causa, tá? Não vai ser C mais de condição, vai ser um conectivo de causa. Agora a B. Os seres humanos vivem em sociedade. Aí tem um pontinho final aqui, ó. Terminou essa frase e vai começar outra. Eles necessitam de apoio material, espiritual e psicológico. O que eu vou utilizar aqui no meio, ó, no lugar desse ponto final? Um conectivo que dê ideia de causa, tá? Eu coloquei caso. Caso. Eu coloquei pois. Professora, pode ser mas? Mas não, mas é oposição. Caso não pode, Karine. Pode ser só? Pois. Só não pode. Os seres humanos vivem em sociedade. O de causa aqui, ó. Pode ser Vou C, colocar. professora? Qual que vocês colocaram? C. Pois. C não pode. Condição. Quem está com o áudio ligado, faz favor, pessoal que está dando eco aqui.
Ó, eu posso bloquear o áudio, tá bom? Então, ó, os seres humanos vivem em sociedade. Eu não posso usar aqui, não posso usar, quer dizer, se, porque ele é de condição. Não posso usar mas, porque ele é de oposição. Qual que eu vou usar aqui? Pois, tá? Eles necessitam de apoio material, espiritual e psicológico, tá? Ou também pode ser porque eles necessitam de apoio material, espiritual e psicológico, tá bom? Fizeram aí? Sim. Agora, a C. A C, vocês vão trocar esse ponto final por um conectivo que dê ideia de finalidade. A sociedade deve ser organizada com justiça. Essa é a primeira frase. Todas as pessoas possam satisfazer suas necessidades. Qual que é o conectivo que eu vou usar aqui? Que dá a ideia de Pode finalidade. ser Ah? E. E não. É de edição. Não é Ah, tá. finalidade. Que dá a ideia de finalidade. Quando tem um objetivo, tem um fim. Mas, Mas é oposição, não pode? Para quê? Para que Isso, para que a sociedade deve ser organizada com justiça, para que todas as pessoas possam satisfazer suas necessidades. Tá bom? Então, para que, a fim de que, também é finalidade, mas o mais utilizado é o para que, tá? Certo? Ô, professora, a B é o que Certo. mesmo? A B tem que ser pois ou portanto, para dar a ideia de causa. Bom? Agora é a de oposição, tá? Que vai dar uma Ok. ideia contrária. Uma pessoa poderia ter condições materiais para viver isolada. Essa é a primeira frase. Aí eu vou substituir esse ponto final aqui por um conectivo que dê ideia de oposição. Ela poderia sentir falta de companhia. Qual que eu posso usar? Tem vários. Entretanto. Mas. Qual mais? Porém, contudo, todavia, entretanto, são vários. Mas o mais utilizado é mas, tá? Uma pessoa poderia ter condições materiais para viver isolada, mas ela poderia sentir falta de companhia. Tá bom? Entender essa parte? Sim. Sim? Sim. Então, isso aqui é o quê? É a coesão sequencial. Então, eu uso um determinado conectivo para estabelecer um sentido. Por isso que a coesão e a coerência estão relacionadas. Se eu mudo o conectivo, eu mudo o sentido. Tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho mais aí. Agora, a revisão dos gêneros jornalísticos, que vocês já aprenderam. Quem gostaria de ler aqui, ó? Essa explicação. Eu quem? A Sofia Leixo. Sofia, então pode ler. Pode começar, Sofia. Gêneros jornalísticos. Os textos jornalísticos são aqueles veiculados pelos jornais, revistas, rádios e televisão, com o objetivo de informar sobre algo e entreter. Dentro de um jornal existem várias seções que, por sua vez, são compostas por vários tipos de textos. Genericamente, os textos que se apresentam são denominados materiais e possuem caráter informativo. São exemplos de texto jornalístico: a notícia, a reportagem, a entrevista, o editorial. Isso, muito bom. Então, alguns exemplos aí, né? Então, os gêneros jornalísticos são aqueles que são veiculados principalmente em jornais, revistas, rádio, televisão.
Então, qual que é o objetivo? O principal é informar sobre algo, mas também eles têm o objetivo também de entreter, que é aquela leitura de distração. No caso, a crônica, né? Que também é um gênero jornalístico. Bem fácil para vocês aqui, ó. Presta atenção que é uma dica para a prova. Como que eu identifico quando é um gênero jornalístico? Uma notícia ou uma reportagem? Reportagem tem nome do repórter. Quem que escreveu esse texto aqui, ó? A Ana Paula Ribeiro. Tá? Então, prestem atenção. Então, ó, o texto aqui, ó, tem como manchete: educação financeira é algo que se aprende na escola. Essa é a manchete. Manchete, o que é mesmo? É o título principal ou o subtítulo? O título auxiliar? Principal? É o título principal. É ele que vai chamar a atenção para o leitor ler. Então, ele tem que ser bem chamativo. Já o que vem escrito embaixo, já é o quê? O subtítulo, né? O título auxiliar da manchete. E vem complementando a ideia, né, que foi transmitida aqui na manchete. Tema já faz parte da base curricular e pode permear várias disciplinas. Então, qual que é o tema da educação financeira? Quem que escreveu? Professora, Oi. que dia que vai ser a prova mesmo? Língua portuguesa, terça-feira que vem, dia 21. A internet da... Então, quem que escreveu esse texto? Ana Paula? Ana Ribeiro. Ela é uma... Ah, tá. O que ela é uma? Que escreveu aqui esse gênero jornalístico, que foi atrás do assunto, que foi pesquisar, aprofundou o tema. Como que chama essa pessoa que trabalha num jornal, que vai... Ah? Jornalista? Repórter. Ela é repórter, tá? Então, ela é uma repórter. Ela foi em busca aqui do assunto, tá? Não é algo que acontece, não é um fato que aconteceu inesperadamente. É uma notícia, é um fato novo. Lembram da notícia? Notícia é fato novo que aconteceu recentemente. Já a reportagem não. A reportagem é um assunto, um tema que o repórter foi em busca daquele conteúdo, daquele tema e aprofundou, tá? Então, para vocês prestarem bem atenção aqui para diferenciar. Então, esse texto aqui, nós vamos ler todo o texto, porque ele é longo. O texto lido pertence ao gênero jornalístico, notícia ou reportagem? Reportagem. Isso. Por que é uma reportagem? Porque está reportando. Também. Se aprofundando mais. Se aprofundando mais. Ela foi em busca do tema, né, do assunto. Ela aprofundou, né, a repórter aqui, a Ana Paula Ribeiro. Então, respondem aí que o texto lido pertence ao gênero jornalístico reportagem. Agora, os modos e os tempos verbais. Então, é na 3, né? É a 3. É da 3, é a resposta da 3. Professora, que ela está se aprofundando mais? É a resposta? É a reportagem. Reportagem. Quem? Oi? A internet da Maria Clara está caindo muito e ela vai assistir depois a aula já gravada. Ah, tá. Ó, nós temos quantos modos verbais? Professora, a resposta da 3, então, é a reportagem? É uma reportagem. Reportagem, tá? Nós temos quantos modos verbais? Nós temos 3 modos. Ó, relembrando, modo indicativo, que é o da certeza, né? A fala certa. Então, o verbo expressa uma certeza. O modo subjuntivo, que é o da dúvida. E o modo imperativo, que pode ser uma ordem, pode ser um pedido, um conselho,
tá? Esses são os 3 modos. Já os tempos, nós temos o presente, lembram, momento da fala. O momento da minha fala é o tempo presente, é o atual. O que foi dito antes, né, que se refere a um tempo passado, é o pretérito, passado. E o futuro é o que ainda vai acontecer, né, uma ação que ainda irá acontecer, tá bom? Então, o tempo futuro. Então, nós temos esses 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, e 3 tempos, tá? Presente, pretérito e futuro. Depois, mais para frente, vocês vão ver as subdivisões dos tempos, tá? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, tá bom? Aí tem o futuro do pretérito, o futuro do presente, tá? Não vamos aprofundar agora. Só para vocês terem uma noção dos 3 tempos e dos 3 modos. A próxima atividade, da 4. Leia a história em quadrinhos e responda. Então, nós temos no primeiro quadrinho aqui um rapaz andando e ele vê uma placa lá no meio da grama. E ele, assim, todo curioso para saber o que tem nessa placa. Aí ele vai correndo, se questionando, o que será que tem lá? Quando ele chega, olha a cara de frustração, de decepção dele. O que está escrito na placa? Não pise na grama. Não pise na grama. Ele foi até Mas lá. não pode pisar na grama? Como é que eles colocaram lá? Então, colocou lá no meio da grama a placa não pise na grama. Certo? Ele A pensou que placa seria uma que coisa está tão aqui, né? importante. Logo no começo. Então, no Capaz que último eles foram quadrinho, de avião colocar a placa. Não, gente, foi o super-homem que colocou, obviamente. ó, continua aqui, pessoal. Então, no último quadrinho, o enunciado da placa utiliza o verbo pisar. Ó, pise, conjugado, aqui no presente, tá? Mas está em qual modo? Não pise na grama. Está no modo imperativo negativo, pois faz uma proibição relacionada a uma ordem. Está no modo indicativo, pois não há dúvida quanto ao que se diz. Subjuntivo, pois a ideia expressa uma possibilidade ou dúvida. Ou imperativo afirmativo, pois autoriza o pedido ou apelo. Imperativo. Não pise na grama. É o quê? Imperativo negativo, indicativo, subjuntivo ou imperativo afirmativo? Eu fiquei em dúvida entre a e a B. Tipo? Entre A e a D? B. Coloquei A. Eu coloquei A. Coloquei A. Imperativo negativo. Isso. Se trata do quê? Do imperativo negativo. Por quê? Nós temos a palavrinha não aqui, ó. Negando uma ordem, confirmando uma proibição, quer dizer. Não pise na grama. Então, enfatiza que é proibido, tá? O não aqui, ó. Não pise na grama, tá bom? Se fosse imperativo afirmativo, seria pise na grama, tá? Então, autorizando o pedido, tá bom? Por que não é indicativo? Porque isso aqui não é uma ordem, tá bom? Não é indicativo aqui no caso, mas sim uma ordem, pedido. Leia a história em quadrinhos e responda. Lá vem a Mafalda com seus questionamentos. Quem gostaria de ler? Ô, professora, qual é a 4 mesmo? Eu. A 4 é a alternativa A. Imperativo negativo. Preste atenção, isso aqui também está na prova, hein? Preste atenção que o imperativo negativo tem o não, sempre antes do verbo. Imperativo afirmativo não tem. Lê a história em quadrinhos. Quem gostaria de fazer a leitura? Eu. Quem ainda não leu? Eu. Então, vou fazer assim.
Uma lê o quadrinho, a história em quadrinho, e a outra lê a pergunta. Eu leio a pergunta. Então vai. Então a outra aluna lê a história em quadrinho. Professora, você podia repetir a resposta da 4? Alternativa A. Tá bom. Vamos, meninas, senão a gente não dá tempo de terminar. Uma faz a leitura. É a Sofia que tinha pedido para ler. Oi? Use, compre, beba, coma, Peraí. prove o que eles pensavam que nós somos. E o que nós somos? Isso. A próxima lê a pergunta. Os verbos entre aspas no primeiro quadrinho estão no modo subjuntivo, futuro, imperativo afirmativo ou imperativo negativo? Isso. Aqui no primeiro quadrinho tá assim, ó, os verbos entre aspas. Use, compre, beba, coma, prove. E o que eles pensam que nós somos? Esses verbos aqui estão em qual modo? Será que é uma hipótese? É o subjuntivo? É hipótese isso? Não. Não. É futuro? É ação que ainda vai acontecer? Não. Não. É imperativo afirmativo ou é imperativo negativo? Imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Isso. Tem afirmações aqui, pedidos que afirmam, que confirmam, tá? Que, de certo modo, autorizam. Então, a alternativa correta é D. C, quer dizer, imperativo afirmativo. C. Se tivesse não use, não compre, não beba, aí seria o quê? Imperativo negativo, tá bom? Negativo. Então, presta atenção. Se tiver o não, é imperativo negativo. Se não tiver, é imperativo afirmativo. Então, assim que a alternativa correta, C. Agora, revisão da tipologia narração. Tá? Então, nós temos, dentro do texto narrativo, nós temos 5 elementos. Personagens, que são as pessoas que participam da história. Nós temos o tempo, que retrata o momento em que ocorrem os fatos. O enredo, que é o encadeamento dos fatos narrados. Aí ele é subdividido na introdução, em desenvolvimento, clímax e desfecho. O espaço, que é o lugar onde se passa a narrativa, toda a trama. E o narrador, que pode ser narrador personagem, narrador observador e onisciente. Quem gostaria de fazer a leitura aqui, ou a gente divide o texto. O Médico Fantasma, um conto. Quem gostaria de fazer a leitura? Quem ainda não leu? Eu? Karine? Sim. Só a Karine ou alguém mais gostaria de ler? Ninguém mais? Então vai, Karine, pode ler todo o texto, então. O Médico Fantasma. O Médico Fantasma. Essa história tem sido contada de pai para filho, na cidade de Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem. Aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é, disse o garoto que fora desafiava. Pois então vamos já para o cemitério, que eu vou provar minha coragem. Assim, os 2 garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo. Estava no escuro. Eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério.
O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro! Alguém me ajude! Ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso, apareceu um velhinho, vindo do fundo do cemitério. Abriu o portão e chamou outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho! Pensou que algum fantasma o estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Peraí. Quase transparente. Obrigado. Como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino, desmaiado, e ele despertou na mesma hora. Vão para casa, meninos, ele disse. Já passou da hora de dormir. E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma e entenderam que não precisavam ter medo de fantasma, pois estes, apesar de misteriosos, são do bem. Então, um conto aí de suspense para vocês, né? Adoro também esses contos de suspense. Então, nós temos aqui um conto que pertence à tipologia da narração. E aí eu quero que vocês identifiquem para mim. Quem são as personagens? Os dois garotos e o médico. Isso. Os dois garotos e o médico. Os dois garotos e o médico, né? Os dois garotos são os dois personagens principais, né? Os protagonistas da história. E o médico é o personagem secundário, tá bom? Então, os dois garotos, personagem principal ou protagonistas, e o secundário é o médico fantasma. E o espaço? Onde se passa essa história? É um espaço físico ou psicológico? Físico. Isso, físico. Onde que se passa a história? Em que local? No cemitério. Isso, no cemitério. Então, nós temos um espaço físico, que é o cemitério. O tempo é cronológico ou é psicológico? Psicológico. Será? Será que não tem demarcação de tempo ali no Cronológico. O que vocês acham? Cronológico ou psicológico? Cronológico. Cronológico. Onde que nós encontramos? No início do texto. Olha aqui, ó. Esta história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. Olha a demarcação de tempo aqui, ó. Tempo cronológico. Noite de lua cheia, num dia de sábado, no verão, tá? Então, é tempo cronológico, tá bom? E o narrador? É um narrador observador ou narrador personagem ou onisciente? Narrador observador. Isso. Nós temos o narrador observador. Ele narra aquilo que ele está vendo. Olha aqui, ó, nas duas últimas linhas aqui do texto, no último parágrafo. E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido. Olha aqui ele narrando aquilo que ele está vendo em terceira pessoa, tá? Então, nós temos um narrador observador. E o enredo? É um enredo linear, que tem uma sequência, ou não linear? Tem uma sequência de fatos aí, ou não tem sequência? Linear. Tá? Então, a gente percebe assim, eles conversando, sentados na varanda de um deles, conversando, perguntando se tem coragem de entrar no cemitério. Aí eles entram no cemitério, aí o menino fica preso lá e desmaia, aí aparece o fantasma, o médico fantasma. Então a gente vê o quê? Uma sequência de fatos aqui,
tá bom? Então, enredo linear. Professora, Oi. era para fazer um enredo? Não, não precisa. Só coloca que é linear, tá bom? Tá. Mas se fez, ótimo, tá bom? Quem fez, maravilha. Agora, leia essa passagem abaixo aqui, ó. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu. Parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Esse momento aqui, ó, foi quando percebeu que ela estava presa. É o início do conto, o conflito do conto, a solução do conflito ou o desfecho? Conflito. O conflito do conto. Isso. O que é o conflito? Problema. Isso, problema. Então, surgiu esse problema. O portão estava preso, tá? É o problema do conto, né? Então, surgiu um problema ali e que é o conflito, tá bom? Então, a alternativa correta, B, o conflito do conto. Agora um pouquinho de revisão de polissemia, ambiguidade, denotação... Professora, você pode repetir a 5? A 5 é a alternativa C, é imperativo afirmativo. Ele pede e fala assim, use, compre, beba. Tá dando o quê? Uma ordem afirmativa, tá bom? Tira print. E a 6 e a 7 também, por favor? A 6. Quem são as personagens? Os dois meninos principais, protagonistas, e o médico fantasma é o secundário. Qual que é o espaço? Cemitério. Calma aí. Espaço físico. Cemitério. O médico fantasma, né? Isso, o médico fantasma é o personagem secundário. Sim. O espaço é o cemitério da narrativa. O tempo é tempo cronológico. É uma noite. Falei que é assim, ó. Tudo começou numa noite de lua cheia. Sim. O narrador é narrador observador, tá? Ele narra aquilo que ele está vendo, ele não está participando da história. Uhum. E o enredo é enredo linear. A gente percebe um início, um meio e um fim da história. A 7, quando fala assim, foi quando percebeu que ela estava presa, tá? Isso é o quê? É o problema. Surgiu o problema no texto. É o conflito. Alternativa B. B? B de bola. Tá, obrigado. Ótimo. Então, vamos continuar. Polissemia. Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem a apresentar diferentes significados. Por exemplo, ele sempre traz um boné na cabeça. Esse termo cabeça aqui é a parte do corpo humano. Agora eu falo, Rodrigo é o cabeça da equipe. Significa que ele é o líder. Acertou o dedo e não a cabeça do prego. Então, aqui, cabeça já é a parte superior do prego. Então, são vários diferentes significados de uma mesma palavra. Polissemia e ambiguidade. A polissemia é a pluralidade significativa de um mesmo significante, isto é, a capacidade que o próprio vocábulo possui de assumir várias significações, somente definidas dentro de um determinado contexto. Por exemplo, no meio do caminho tinha uma pedra, do Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui, pedra, tanto pode ser um fragmento, né, a pedra em si, né, o fragmento mineral, ou pode ser um problema. Então, são os vários significados de uma palavra.
Estrutural classificado como vício de linguagem. Ambiguidade é o sentido ambíguo ou resultante da má construção da frase. O pai discutia com o filho sobre sua educação. Ele discutia com o filho sobre a educação do filho ou sobre a educação do pai? Olha, ficou sem sentido. Você não sabe de que educação está se referindo. O guarda conduzia o garoto para a sua casa. Ele conduzia para a casa de quem? Do guarda ou do garoto? Vocês estão entendendo o que é ambiguidade? Ficou... Voltando aqui, então, ó. A denotação já é o emprego da palavra no seu sentido real. Lembra que eu falei para vocês de dicionário. E conotação já é o sentido figurado. C de criatividade. Então, vamos à atividade. Prestem atenção nessa charge. Presta bem atenção aqui. Nessa charge aqui, ó. Rede social, escrito na parede aqui, ó. Rede social. E nós temos aqui na imagem uma família, o pai e a mãe, com um monte de filho. Vários filhos, 1, 2, 3, um monte, né? Aí o pai fala assim, rede social aqui em casa é outra coisa. O que eu quero que vocês expliquem para mim? Por que nessa charge aqui tem a polissemia? Porque O que é polissemia? São vários sentidos de uma palavra ou de uma expressão. Quem que consegue me responder? Eu não sei se a minha tá certa. Na 8? É a 8. Eu coloquei porque eles não têm acesso à rede social. E para eles é a rede onde eles conversam. Tá certo? Porque eles não têm internet. Como? Porque eles não têm internet. Também. Eu Mas coloquei. Vamos aprofundar. Karine. Eu coloquei porque a frase ou palavra apresenta diferentes significados. No caso da charge, no lugar da rede social, eles comunicam através de conversas. Pode ser também. Pode ser, tá certo, Karine, também tá certo. O que vocês sabem? O que é essa rede social que está escrita aqui, ó? O que é rede social para vocês? O Facebook é uma rede social? Sim. Sim. WhatsApp? Instagram? Sim. Tudo é uma rede social. Por que eles são redes sociais? Não tem várias pessoas conectadas ao mesmo tempo conversando ali? Sim. Sim, né? Já aqui, ele fala aqui, rede social aqui é outra coisa. Onde que eles estão? Em uma Rede. Uma rede de descanso. Estão sozinhos? Não. Não, né? Tá com a família inteira na rede deles aqui. Então, ele já usou com outro sentido, né? Aqui a rede social. Então, a expressão rede social, ela assume vários sentidos aqui. Ela pode ser rede social como instrumento de comunicação e também como um lugar de descanso com toda a família, tá bom? Professora, a resposta pode ser, então, ele usou com outro sentido a palavra rede? Isso, a expressão rede social assumiu vários sentidos, mais de um sentido. Então, a resposta é a expressão rede social assumiu mais que um sentido. A polissemia não são os vários sentidos? Sim. Sim, né? Então, a expressão rede social aqui tem mais de um sentido. Tanto pode ser aqui
a conexão entre as pessoas, só que ele utilizou no sentido de descansar com a família e todo mundo junto. Agora a tirinha do Agar. Alguém gostaria de fazer leitura? Ou eu leio? Isso alguém quer ler, por causa que tem muita gente ainda que não leu. A Sofia, ela queria ler e não leu ainda, não é? Sofia quer ler? Quer ler, Sofia? Não, pode deixar outra pessoa ler. Pode ler, Sofia, pode ler você. Pode É ler. porque não dá para entender muito bem. Não vai conseguir? Então, outro aluno gostaria de fazer leitura? No meu também não. No meu também não dá para ver muito bem. Eu vou ler para vocês, então, tá? Senão a gente acaba passando muito do horário. Então, tem o Agar falando assim para o doutor Dick Sujo. Olá, doutor Dick Sujo. Ele fala, Agar. Me diga, o Agar pergunta para ele. Me diga, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Te chamo de sujo porque você é fisicamente sujo ou porque você luta sujo? Aí ele responde assim, o que é aquilo? Aí o Agar, onde? Pau! Aí ele dá uma cacetada aí, um soco no Agar. Aí o Agar responde assim, acho que isso responde minha pergunta. Ele não perguntou assim por Agar, te chamam de sujo porque você é fisicamente sujo ou porque você luta sujo? Aí ele levou um soco aí do Dirk. O efeito humorístico, o humor da tirinha, ele foi produzido pela pergunta que Agar fez a Dirk, pela resposta de Dirk a Agar, pelo efeito sonoro provocado pela onomatopeia pau, ou pelo jogo de sentidos provocados pelo uso da palavra sujo, fazendo com que a palavra assumisse um efeito polissêmico. Pela resposta de Dirk a Agar? Será? Pelo efeito sonoro provocado pela onomatopeia? Será que é o efeito sonoro? Que pergunta que ele fez ali? Ele utilizou qual palavra? Te chamo de sujo porque você é fisicamente sujo ou porque você luta sujo? Ele não utilizou com dois sentidos a palavra sujo? Ele quis saber Sim. se sujo porque ele é fisicamente ou porque ele luta sujo. Aí ele deu uma porretada aí no Agar. Aí ele falou assim, acho que isso responde minha pergunta. Professora, já tá acabando? Tá quase terminando. As perguntas? Tá, é a última. A última. Só tem a próxima, 10. Então, a alternativa correta é a D, tá? Pelo jogo de sentidos provocados pelo uso da palavra sujo, fazendo que a palavra assumisse um efeito polissêmico, né? Mais de um sentido. Ou sujo de fisicamente sujo, ou porque ele luta sujo, né? Que ele não... uma pessoa que luta sujo usa vários instrumentos, né, de luta aí. Agora a última. Explique como... Quem que está entrando nessa hora? Lucineide Papiani. Professora, eu acho que é o Leandro, só que pelo celular da mãe dele. Ah, tá. Aí tem que parar a apresentação. Dona Milena. Agora na última. Bom dia, Milena. Faz um tempinho, professora, que ela entrou. Ah, é? Nossa, eu só vi agora. A última pergunta aí de alternativa. Explique como se dá o sentido denotativo e conotativo no cartoon abaixo. Aí vocês vão ter que explicar para mim. O sentido denotativo é o sentido o quê? É o sentido real ou sentido figurado? Sentido real.
Isso, lembra do D do dicionário, né? E o sentido conotativo é o sentido da criatividade, o C da criatividade, o sentido figurado, tá? Então, nós temos um cartoon aqui, ó, verduras. Aí tem aqui o aviso. Aviso. Pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Expliquem para mim o sentido denotativo e o conotativo nesse cartoon aqui. Onde que está o sentido denotativo, o sentido real? O denotativo se refere a quê? Que era para pegar do alto as verduras, porque senão as verduras iam cair. Isso, se refere à verdura, né? As alfaces, o sentido real, para pegar lá do alto da pilha da alface, que senão vai cair. E já o sentido conotativo? Sentido conotativo que as cabeças deles que ia cair. As cabeças de quem? Alface. Ah? Ou cabeças vão rolar. De quem serão essas cabeças que vão rolar? Pode ser Do alface. Mas aí é o sentido real. É no sentido figurado que você tá falando. Ah? Cabeça das mulheres. E da mulher. São Eu quê? Não são dois personagens aqui? Pode ser no sentido o quê? De uma ameaça, tá? Ou cabeças vão rolar de algo que algo ruim vai acontecer, tá? Pode ser o quê? Então, no conotativo é que algo ruim vai acontecer? Hã? No conotativo, que tá falando, tá falando aqui na 10, explique como se dá o sentido. Aí, no conotativo, então, é o quê? Se refere às alfaces, as alfaces, a pilha da alface. Sentido real. Agora, o sentido conotativo é o quê? É uma ameaça, que algo ruim pode acontecer. Pode ser uma demissão de quem fez a pilha. Aviso, pega a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar, né? Tá no sentido, tá se referindo a uma ameaça aqui. Compreenderam essa parte? Sim, então, o sentido denotativo é o sentido real da palavra. E o conotativo é o sentido figurado, tá bom? Sim. A biografia. Como contar a história da vida de alguém? Então, um gênero de texto que conta a história da vida de alguém se chama biografia, né? Bio é vida e grafia é escrita. O que eu quero eu quero que vocês façam? No outro roteiro, vocês já fizeram uma biografia de uma pessoa da família de vocês. Nesse roteiro, eu já quero a autobiografia de vocês. Vocês vão escrever a autobiografia, a vida de vocês. Onde nasceu, o nome completo, onde nasceu. Auto o quê, professora? Uma autobiografia. Auto o quê? Sua biografia, autobiografia. Autobiografia. Então, a autobiografia é um gênero literário onde o autor narra a própria história da sua vida. E ninguém melhor que você mesmo para escrever sobre algo tão pessoal, né? A sua vida é pessoal seu, tá? Então, vocês vão escrever nesse roteiro um texto autobiográfico. Então, vocês vão falar um pouquinho aí da vida de vocês, o que vocês mais gostam de fazer, da infância, onde nasceram, quando nasceram, onde estudaram, tá? Com quem convive. Então, a vida de vocês aí, tá bom? Sim. Alguém ficou com alguma dúvida na revisão da prova? O que vai cair está nesse roteiro. Oi. Pode entregar junto com os resumos da autobiografia?
Isso, você vai entregar junto com esse roteiro aqui, tá? O 7º. Professora, e eles vão colocar outro dia para entregar as atividades para quem não conseguiu entregar tudo na segunda? Ah, tenta entregar na segunda-feira, cumprir o dia, tá? É porque, É porque eu ainda não fiz o 7º roteiro e eu tenho que fazer. Ah, mas dá tempo, até segunda-feira ainda dá tempo, bom? Ó, em relação ao 6º roteiro, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode me perguntar no Zap, tá? O 6º roteiro, ele é bem mais fácil, é o gênero relato. Eu vou confirmar agora a chamada. Heloísa? O pessoal responde presente agora. Júlia? Presente. Ana Júlia? Presente. Bruno? Eu. Camila? Caroline? Presente. Enzo? Enzo está presente? O professor, o Enzo está assistindo pelo computador. Aí ele não dá para ele falar. Ele mandou Henry? pelo chat. Presente, professor. Jessily? Presente. Júlia Gagliardi? Presente. Karine? Presente. Cauã? Presente. Guilherme Tonon? Presente. Laura? Presente. Leonardo? Presente. Leandro? Luiz Otávio? Presente. Manuela? Presente. Mariana Pavani? Presente. A Maria Professor Clara... do Leandro tá aqui. Tá, a Maria Clara saiu por causa da internet dela. Marielle? Marielle tá. Michele? Presente. Evelyn? A Marielle colocou o dela no chat. Evelyn? Presente. Murilo? Presente. Raíssa? Presente. Ronald? Presente. Presente, Sofia. Leite? Sofia Celes? Presente. Gabriela? Presente. Luan? Luan saiu? Saiu. Luan. Vou começar com ele, com a tia dele. Professora, já pode sair quem você já fez a chamada? Nós já vamos sair já. Abrem rapidinho a câmera de vocês. 1 minuto. Para revê-los. Não precisa. Ana Professora, Evelyn. ô professora, eu tô sem camiseta, não vai dar não, não vai dar não. Não vai dar, não? Ai, que dó. Bruno. Murilo, não sei se é o Bruno ou se é o Murilo. Manu. Guilherme. Guilherme tá com quem aí? Eu tô pelo celular da minha mãe, professor. Ah, muito O meu acabou a bom. bateria no meio da aula. Ó, então, ó, semana que vem entregar as atividades, tudo certinho. A dona Milena, sabe que tá aí ainda? Acho que não, né? Meu irmão não sabe porque ele é feio. Mentira, mentira. Ó, semana que vem entregar as atividades, certo? Pra gente poder fazer a nota de vocês. Se entreguem tudo organizado, tá bom? Terça-feira, começam as provas também segunda-feira. Terça-feira, língua portuguesa. E sexta-feira é o simulado,
tá bom? E quem ainda não doou os alimentos, hoje eu vou lá acabar de organizar as cestas básicas. Então, quem ainda não doou, se puder doar, tá? Fazer Ô, professora, campanha. Oi. é pra doar lá na escola? Levar lá na escola. Ah, tá. Tá? Leva lá na escola. Que a gente